Vamos começar. Não consigo abaixar isso aqui, cara, vai ficar assim mesmo. Essa vai ser uma boa discussão com você, cara. Sobre Donald Trump e Papa Leão XIV. Vamos ler a matéria? Essa é uma boa discussão. Você tá de que lado? Ah, não sei, hein? Vamos lá. Vamos ler a matéria. É isso, cara? Tomei um pula pirata aqui. Vamos lá. Já tá na tela? Sim, a matéria. não tá ainda. Peraí, porque eu esqueci que o bagulho não tá funcionando. Vai, agora está. É fraco. Trump ataca Papa Leão XIV e posta foto vestido de Jesus. Veja vídeo. Nesta segunda... cadê? Nesta segunda, na África, o pontífice reagiu. Não tenho medo do governo Trump. Continuarei a me manifestar veementemente contra a guerra. Cara, é muito pequeno ou eu estou cego? Não, peraí. Quer que eu leia? Pode ler, por favor. Eu realmente... Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América, direcionou sua metralhadora giratória contra o líder da Igreja Católica, Papa Leão, que não estaria, segundo as palavras do republicano, fazendo um bom trabalho. Não sou fã do Papa Leão, disse Trump na sua rede social nesse domingo, 12/4. Rapidinho, sobe aí de novo, sobe aí. Só pra ler essa parte aí. Você já deve ter lido aquele livro do Olavo de Carvalho, O Imbecil Coletivo, que simplesmente ele tem no começo do livro dele, ele fez meio que um check, assim, para os jornalistas que foram fazer uma resenha sobre o livro dele. E aí tinha lá, vamos supor, Olavo de Carvalho, com sua típica metralhadora giratória, tal. Dá pra fazer isso agora com o Donald de Trump, cara. Metralhadora giratória entendi, é um chibolé. Tá. Nos ataques ao pontífice, que é norte-americano, Trump disse que o religioso é uma pessoa muito liberal e deveria parar de ceder à esquerda radical. As informações são do jornal The Guardian. As informações são do Truth Social. Logo após as críticas, Trump publicou também na Truth Social sua imagem de si mesmo, gerada por inteligência artificial, que aparece vestido de Jesus curando enfermos. Veja. Isso aqui é uma das coisas mais terríveis que eu já vi. Não, isso aqui, isso aqui foi demais. Tem até o Lula aqui, Eu não ó. tinha visto essa porra. Eu tinha visto já, cara. Ele meteu... Bom... Imagina que eu, um grande trumpista... Bom, eu vou ser cancelado agora, mas assim, nada que o Nicolas não tenha feito na marcha. Mas... Cara, sério, o vídeo, tem o vídeo dele. Tem o vídeo dele curando as pessoas? Por favor, coloque do meu Sou Trump. Ó, o fonezinho aí, vocês vão ter que dividir, porque a Luísa só pôs um som. Vamos lá. Tá, bota aí. Why did you attack Pope Leo on Truth Social? I don't think he's doing a very good job. He likes crime, I guess. He hit us. Think of it. He's worried about fear. What about the fear when the ministers and the priests and all of those great people that were arrested during COVID, and in many cases they're outside 10 feet apart and they were arrested. So we don't like it. We don't like a pope that's going to say that it's okay to have a nuclear weapon. We don't want a pope that says crime is okay in our cities. I don't like it. I'm not a big fan of Pope Leo. He's a very liberal person, and he's a man that doesn't believe in stopping crime. He's a man that doesn't think that we should be toying with a country that wants a nuclear weapon so they can blow up the world. I'm not a fan of Pope Leo. Eu não escutei nada. Eu escutei. Assim, eu tenho a minha opinião e eu sou bastante crítico, principalmente dado a nossa posição brasileira, esse pressuposto dos Estados Unidos enquanto polícia do mundo e dizendo que os outros países não podem ter arma nuclear e não podem ser soberanos, né? Nós somos vítimas passivas disso, né? Inclusive, o nosso projeto aqui no Partido Missão é que o Brasil tenha uma arma nuclear, uma bomba, né? E eu tenho certeza que a partir do momento que a gente, de fato, decida seguir em frente com esse projeto para poder ter a capacidade de defender o nosso território, que é gigante e hoje é completamente indefensável pelas nossas Forças Armadas, os Estados Unidos também não vai gostar muito e vai agir para nos sabotar, como sabotou. Especulam-se, né, que sabotou no passado. Então, assim, esse argumento eu acho um argumento seja dita, muito vagabundo. Uma sabotagem que dependeu menos dos Estados Unidos do que nossas elites, né? Também. Tinha a fome com a vontade de comer, né? Acho que o caso ali, principalmente quando chega a pós-democratização, foi muito simples. Acreditavam muito mesmo no fim da história, acho que acreditavam que estavam
caminhando para um período de pacificação e pronto. A Ucrânia acreditou também, né? Sim. A Ucrânia se fudeu, né? Todos Tá lá com a Rússia. todos os liberais acreditaram nessa bobagem e, Sim. bom, tomaram na cabeça. Mas é um discurso de submissão e dominação política, né? Não defendendo aqui o Irã, mas entendendo que o mesmo discurso que se aplica a eles, nisso se aplica a gente. Né? Existe um paralelo entre o desejo do Irã de ter uma bomba atômica e completamente legítimo, inclusive. Sim, e a nossa também. E falar que os Estados Unidos, então, têm direito de invadir, atacar um país por causa disso, eu acho muito pouco. Tá, obviamente, minha questão nem é sobre ser pouco ou muito, porque eu acho que atacar ou não é um exercício de vontade, né? Sim. E toda política, afinal de contas, ela perceba bem, o que está em guerra ali, né, em relação ao Irã, não é necessariamente sobre os interesses propriamente do MAGA ou qualquer coisa do tipo. São os interesses de Israel, verdade, temos que colocar isso. Primeiro tem o interesse de Israel, que está em um momento de um momento muito belicoso, né? Um momento de escalada bélica, que é a única forma de manutenção do Estado de Israel, é pela escalada bélica. Ele é um Estado marcial, ainda que dependente do complexo industrial americano. Uhum. É um Estado marcial. E uma outra questão que deve ser colocada em perspectiva era sobre como que o Irã já estava fazendo sangrar uma das principais forças americanas para a manutenção do dólar, que é a representação da sua segurança marítima. Uhum. Né? Com aquele problema no Iêmen em relação aos Houthis, que eles conseguiam simplesmente destruir qualquer tipo de navio que ali passava, e mesmo sendo um grupo insurgente pequeno, etc., os Estados Unidos não conseguiam impedir. Sim. E aí entra agora um outro problema, agora sim, um problema próprio do Donald Trump, que é o problema de todo great man. Todo great man acaba caindo no problema da hubris. Todos eles caem nesse problema da hubris. Napoleão caiu nisso. Se a gente for para pensar, César caiu nisso. Aquela campanha na Gália de César foi uma campanha completamente assim, dominada pela hubris. Uhum. Ele perdeu alguns generais importantes por conta era um desejo de dominação e de destruição de outros povos que não necessariamente queriam atacá-lo e acabaram por atacá-lo, a coisa da profecia autorrealizável, né? Uhum. Não, eles querem nos atacar, por isso vamos atacá-los. Aí, depois de atacá-los, eles de fato começam a fazer planos para atacar o Império Roma, atacar Roma, e aí sim eles dizem, tá vendo? Eles queriam nos atacar. Claro, e aí fica justificado. Fica justificado. Sim. Então, todos eles são dominados pela hubris. Você tá trampizado ainda ou você acha que ele tá mal? Então, no Irã tem dois pontos aí que eu acho que é importante. Eu acho que ele não entrou nessa guerra inicialmente. Toda essa escalada bélica no segundo governo dele não foi só mera vontade. Esse é o primeiro ponto. Foi. Eu acho que... Não acho. Não dele, mas foi mera vontade de... Não, mas eu acho que o momento político leva a isso. O enfraquecimento americano frente aos Houthis já foi ali um demonstrativo de que a América precisava fazer uma escalada bélica novamente. O segundo ponto foi a guerra Ucrânia e Rússia, que as pessoas erroneamente falam sobre a Rússia não está conseguindo vencer a Ucrânia, etc., como se fosse algum grande demérito. E pronto, estamos vendo agora a maior potência militar global tendo problemas no Irã, que é uma potência regional. Né? Uhum. Mas é importante dizer que Donald Trump ele foi levado pelas circunstâncias da época, pelas circunstâncias do tempo, a ter que fazer uma escalada bélica, a ter que fazer um governo marcial. Uhum. E aí, novamente, é uma profecia autorrealizável, que como o tempo obrigou a fazer uma escalada marcial, agora somente uma escalada marcial pode mantê-lo no poder. Então vou mandar uma coisa para Ana aqui pra gente avaliar. Ótimo, pode mandar. Eu acho que se ele quiser fazer qualquer tipo de governança posterior às eleições de meio de mandato, quer dizer, se ocorrerem eleições de meio de mandato, porque eu acredito que ele deve escalar a guerra a ponto de suspender as eleições. Ana Hering, põe na tela aí então. É isso que eu acredito que ele deve fazer. Então bora aí, vamos ver o que vai voltar para os Estados Unidos agora, em dezembro. Você viu isso aqui? Não vi. Peraí.
Sabe que aqui é o chapéu de alumínio come solto, né, bicho? Vamos lá. Quer que eu dê o vídeo? Não, eu traduzo aqui, só pra gente ver o que é. O registro automático para o exército americano volta com o famoso draft a se começar em dezembro. Para quem não sabe o que é o draft é o alistamento militar obrigatório americano, que é diferente do brasileiro, né? O alistamento militar aqui no Brasil funciona mais ou menos assim. Você fala lá, você quer servir quando você tem 18 anos, você fala não quero, e eles botam você no treino militar e você vai ficar pintando meio fio. Nos Estados Unidos, quando você sofre um draft, basicamente o que acontece é eles pegam você e falam assim, amigão, agora você vai pra linha de frente tomar bala, né? E eles estão então pressupondo que mudando as leis, né, e já começando a falar de draft voltando em dezembro. Porque se a gente lembrar, procura aí também na barra, a gente vai ver, saiu algumas matérias, algumas pesquisas falando que, se não me engano, acho que era alguma coisa absurda, tipo 70% da juventude americana não estava apta a cumprir com o serviço militar, seja por questões de saúde, seja por questões de saúde mental ou por questões de saúde física, acima do peso, sedentário ou depressivo, tomando remédio. Então é um pool muito pequeno de jovens americanos e pessoas, e se você contar a questão dos imigrantes ainda, que não vão querer e não vão estar a fim de lutar pelos Estados Unidos. Então, se a gente pensar que uma grande parte da juventude americana não está saudável, né, tanto mentalmente quanto fisicamente, não pode servir. Se você contar aqui uma grande parte também, por uma questão de polarização política, vai querer boicotar qualquer tipo de alistamento. Né? Então não é uma guerra, como é que eu posso dizer assim, não é uma guerra de consenso, não é um consenso. Sim, não é. A sociedade americana está em um momento de guerra civil. Está em um momento de guerra civil. E aí você está falando que nesse registro eles estão, então, cogitando a voltar com alistamento obrigatório, pegar jovens americanos e mandar para o fronte de batalha. Assim, me parece que são contradições internas bastante significativas e que, dado isso, ter uma eleição num cenário assim, me parece algo que ele não vai querer mesmo. Essa que é a minha questão. Eu acredito, eu confiei até ontem que o Orbán conseguiria dar algum jeito de fraudar eleições, por exemplo. Ele me decepcionou. Ele não conseguiu. Não, brincadeira. Não quero que ninguém fraude eleições algumas. Mas eu acho que o Donald Trump, ele conseguirá... Se ele quiser ter algum futuro, ele precisa fazer uma escalada marcial agora para impedir eleições. Poxa, sabe quem que fez uma coisa meio parecida? Um tal de um Bibi, assim, né? Um Netanyahu. Parece que estava rolando um tal de um protesto ali contra ele, bem no dia que aconteceu um certo desastre, e após isso, então, ele meio que dissolveu a oposição e está governando até hoje. Até hoje. Me parece que isso já foi feito em algum lugar. E pode ser feito novamente, inclusive com apoio de Bibi. Lógico. Me parece que esse manual já foi testado em algum outro lugar, né? E algum outro lugar que é parte bastante interessada na manutenção dessa guerra. Sim. E aí é que está. Eu acho que esse é o único caminho para ser feito agora. Tem um problema muito grande em Donald Trump, que é um problema de seu governo, que é o problema da direita populista como um todo, quase, que é o problema de você não ter uma nova imaginação política. E isso me decepcionou no segundo governo Trump. Eu achei que ele fosse... Eu cheguei a escrever isso. Se ele quisesse ter algum futuro para... se ele quisesse ter algum futuro para a América, ele precisava ser uma espécie de César. E o que seria ser um César? É uma figura de transição. Né? É uma figura de transição entre a ordem vigente e que está morrendo e a ordem vindoura que deverá nascer. Ele não está conseguindo ser esse César. E esse é um problema do Donald Trump, ele não está conseguindo ser esse César. Entretanto, eu acho que ainda tem caminho. São 2 anos que ele tem pela frente. E uma escalada marcial é a única forma de você poder fazer a ascensão do cesarismo. Tem um excelente livro do Rocher, que é Cesarismo, né? É um livro antigo, acho que é do século XVIII, XIX, acho que XIX. Aqui, achei. Vamos lá, vou ler aqui. Manda pra mim aí. Não, mas ele não achou o link, ele só fez o resumo aqui mas é isso, ó, pro Orlando ver que eu não tô falando bobagem. Não, pode colocar, por favor. 71 a 77% dos americanos entre 17 e 24 são ineligible, né? Não podem ser alistados pelo serviço militar obrigatório por conta de obesidade, sedentarismo, uso de drogas e saúde mental e psíquica. Ou seja,
os outros, né? Os outros 30%, 20% aí que podem, que vão ter que ser forçados aí na marra, né? E aí é um problema de você... É eugenia ao contrário, né? Sim. Os capazes vão morrer na guerra. Os incapazes ficam e dominam as universidades americanas. Pois é. Pois é. Assim, Continuam se reproduzindo. é isso. Na verdade, seja dita, se fosse pra isso, eu acho que... se eu fosse presidente americano, eu teria agora uma base de 70% de jovens para poder mandar pra guerra. É. Porque a gente viu aqui, ó, enquanto eu tava procurando a notícia, eu vi aqui... 70% de jovens para mandar pra guerra, mas senhor, eles são incapazes. Exatamente isso. Enquanto eu tava procurando a notícia aqui, eu vi uma notícia falando que 25% das pessoas que vão pra guerra tem algum tipo de sequela psicológica. Não, é um... Bom, manda as pessoas que já estão com problema psicológico, elas já isso. estão com problema mesmo. O problema é que daí você não ganha a guerra, né? O problema é que você mandar um monte de depressivo pra guerra e pessoas com problemas mentais pra guerra, é que esses caras chegam lá, começam a se matar, começam a matar um outro, né? Começam a dar friendly fire. É um problemaço isso. Parece eu jogando CS. Exato. É tipo isso, é o cotoco do LoL, né? Que não fica andando na lane dele. E vai virar meio que uma profecia autorrealizável a questão com a China, né? Olha, a China está perto de nos ultrapassar, estão tentando ir contra o dólar, etc, etc. E precisamos fazer esse tipo de guerra. Esse tipo de guerra vai acelerar, obviamente, certas sucessões. Existe um problema hoje em relação ao Irã, que é o petrodólar. O petrodólar virou um problema para ele. Por quê? Quer dizer, não é que virou um problema. Há um problema para o petrodólar nesse momento. O Estreito de Hormuz está fechado. E essa é a grande vitória iraniana. E o Irã tá cobrando Bitcoin para liberar os navios. Não tá cobrando ouro. Nem dólar, nem nada. Ele tá cobrando Bitcoin ou, sei lá, uma moeda chinesa, qualquer coisa que ele quiser. Pronto. Aí, chega agora em um ponto que é... A vitória iraniana é só manter aquilo ali fechado. E aí o Merreiro me perguntou de manhã, tá, mas como é que eles mantêm aquilo fechado? Pô, tipo, tem 2 porta-aviões americanos ali, como que eles conseguem manter aquilo fechado? Eu falei, simples, eles precisam de um navio para isso. Tá cheio de mina e tem drone. Eles só precisam disso. É algo de baixo custo militar, que eles têm um amplo know-how, que ainda tem hoje fornecimento russo para eles, porque houve uma inversão desse polo. Sim. Então, eles, para manter aquilo ali fechado... E o Irã tem polo de tecnologia de produção de drone. Sim, é isso que eu falei, de know-how para produção de drones. E ainda tem fornecimento russo para eles. E aqui a gente entra em um outro problema agora. Todos os últimos presidentes, Biden e Trump, estão falando sobre a necessidade de reindustrializar a América. E aí entra um problema militar para a América, que é a indústria americana hoje não tem capacidade para fazer a reconversão industrial em favor do militar. Não tem. Então, aí é que está. Você pode ter o seguinte, você tem uma tecnologia para criar 1 milhão de mísseis. Não, a gente consegue criar aqui 1 milhão de Tomahawks, a porra toda e tal. Mas você não tem capacidade para criar esses 1 milhão de mísseis do que você quiser na velocidade necessária para uma guerra. Sim. Porque em questões bélicas, e tem alguns estudos sobre isso, né, que os Estados Unidos de fato tem um estoque muito grande de armas e mísseis e bombas. O problema é que uma vez que esse estoque comece a acabar, a capacidade fabril começa a contar, né? Então você vai atirando, suas balas vão acabando, então você vira a sua economia de uma economia de mercado para uma economia de guerra, e aí você pega, por exemplo, aquela fábrica que estava fazendo carro e você fala, olha, fábrica, agora você não faz mais carro, agora você faz tanque de guerra. Agora aquela fábrica que fazia, sei lá, computador, vocês não fazem mais computador, agora vocês montam um drone. E isso é o que vai, como eu vou dizer, completando esses estoques novos. E a China tem uma capacidade fabril de virar para a guerra muito grande. Apesar de ter uma tecnologia inferior... Sim, mas eles têm uma capacidade de reconversão industrial grande. Exato. Os Estados Unidos não têm isso. E, de novo, tem aquele documentário que eu acho que todo mundo é obrigado a assistir, que chama American Factory. Não sei se você já viu. Não. Vê se você consegue pôr o trailer ou o trailer derruba a live? Derruba. Trailer derruba a live, beleza. É um documentário que chama... A fábrica americana, American Factory, sobre uns chineses que tentam fazer uma fábrica de vidro nos Estados Unidos. E os chineses não conseguem operar com a mesma eficiência nos Estados Unidos que eles conseguem operar na China, porque a mão de obra americana não quer trabalhar. Sim. Não quer trabalhar. É um monte de gente lá que começa a montar é muito irônico, né? Eles começam a montar um sindicato
dentro da fábrica dos chineses, e aí as pessoas não querem trabalhar, querem uns horários meio vagabundos, e depois eles levam uma equipe, que são os gestores da fábrica, para ver como é que funciona na China a fábrica. E aí os chineses é aquela coisa, tipo, pô, os caras trabalhando, sei lá, turno de 14 horas, cantando o hino da China de manhã, todo mundo trabalhando e atendendo os americanos visitantes super bem, mas a fábrica funciona com uma capacidade muito grande. E assim, é um problema, e isso é um problema que a gente vai ter que enfrentar aqui no Brasil também, tá? Porque, diferente do que foi com a Rússia e a queda do Muro de Berlim, o sistema autoritário de governança está se provando mais eficiente na sua capacidade produtiva do que o sistema livre. A gente inverteu o paradigma. Sim. Na época da Rússia, os Estados Unidos conseguiu provar que a liberdade individual era mais eficaz que o planejamento econômico. Sim. E que as ditaduras. Então, os Estados Unidos, tinha maior capacidade produtiva, tinha maior tecnologia. Hoje, parece que esse jogo está mudando. Mas é que eu tenho uma divergência nisso. Erroneamente, os anos 90 trouxeram a ideia de que uma democracia era mais eficiente do que uma ditadura por conta da questão dos Estados Unidos versus Sim. União Soviética. E, de fato, não era isso a questão. Era sobre a oxigenação de um regime e a calcificação de outro regime. O Neil Ferguson, quando faz a crítica sobre a sovietização americana, ele faz isso a partir da hipertrofia da burocracia americana. A hipertrofia da burocracia americana fez com que o Estado americano se tornasse calcificado, engessado, então, com todas as suas articulações. Aloysio, consegue trazer água, por favor? Para mim também, por favor. Calcificado e que não consegue, então, acompanhar as mudanças necessárias. E qual é a questão da China? A forma burocrática da China é completamente diferente, ela é dinâmica. E é uma dinâmica que consegue fluir muito bem entre o local e o central e o local. Perfeito. E tem alguns mecanismos muito interessantes, né? Eu achei aquele mecanismo do think tank de oposição muito foda. A gente já conversou sobre isso, né? Então, na China, obviamente, existe censura. Você não pode fazer oposição aberta ao partido, né? Tem, inclusive, algumas coisas ridículas. Por exemplo, aqueles caras que tiram foto de um cone de trânsito, e o cone de trânsito tem as mesmas cores do ursinho Puff. O ursinho Puff é como eles zoam o Xi Jinping. Então, os aplicativos chineses tiram a sua foto do cone porque você está zoando o presidente do partido. Mas, enfim, eles, para não incorrerem, então, no erro, né, de não serem capazes de fazer autocrítica, eles desenvolveram think tanks. Então, eles pegam vários professores universitários, vários técnicos, vários engenheiros, e esses caras ficam pensando criticamente sobre os erros do governo, em vez de fazerem como a gente faria num país democrático, que é, bota na internet e saem batendo na autoridade. Eles discutem isso internamente. Lógico que isso tem várias críticas a isso, mas é um modelo interessante de se tratar com contraditório dentro de uma ditadura, né? A gente tem que lembrar que, assim, os chineses estudaram muito as ditaduras comunistas que deram errado do século XX, e eles falaram assim, deu errado por isso, então a gente precisa resolver esse problema. É porque eu não consigo nem achar a China uma ditadura. Assim como, por exemplo, eu vou dizer aqui uma coisa que é meio polêmica. Eu não acho nem China nem Rússia ditaduras. Não acho. Acho que tem um autoritarismo soft, mas não acho que são ditaduras. Por quê? O que falta para a China ser uma ditadura? Deixa eu entender. Falta muita coisa. Há um espaço para você fazer